Olá pessoal, eu sou o Marcelo Ferreira, sou pastor, também aqui do Teologando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você está na guia do Bíblia Simples. Então deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você vai sempre receber conteúdos da gente aqui diariamente. Nós vamos aqui tratar um pouco sobre como é que você pode manusear a Bíblia e chegar ao conhecimento de Deus. Vamos usar aqui um material muito interessante chamado Bíblia Simples. É uma revista que você pode estudar com grupos pequenos, com células, com um grupo de liderança. Foi escrito por um colega meu, aliás, mais do que colega, um verdadeiro amigo chamado Marcos Soares, do Instituto Alvo, no Brasil. E você pode até apoiar esse trabalho. A gente vai deixar aqui o link embaixo na descrição. É uma maneira de você ter acesso a esse material que está servindo de guia para a nossa reflexão. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre por onde começar na leitura da Bíblia, né? Você já foi a um restaurante do tipo self-service? Chegou lá cheio de fome, olhou aquela mesa repleta de refeições e não sabia nem por onde começar de tantas coisas que havia ali? Pois é, muitas vezes nós temos essa mesma dificuldade no tocante à leitura da Bíblia. Não é? Nós temos aquele desejo de conhecer a Deus, mas olhamos para aquele livro cheio de páginas, cheio de conteúdo e não sabemos nem por onde começar. Você chega do trabalho, toma um banho, está convencido de que precisa conhecer melhor a palavra de Deus, sabe que isso trará dividendos eternos para a sua alma, que os rendimentos de tal investimento começam a ser sentidos agora, tudo isso você já sabe. Você já escutou pastores falando, a sua mãe, o seu pai, muito bem. E aí você prepara o caderno, a caneta novinha, pega na Bíblia e quando olha para aquele livro fala, e agora? Não é? Por onde eu começo? Tantos estilos literários, autores, conteúdos, Gênesis, Apocalipse, Antigo Testamento, Novo Testamento, e você não sabe então por onde startar isso. Se ele serve de consolo, esse é o sentimento de muitas pessoas ao redor do mundo. Há muita gente com um desejo sincero de conhecer a Deus e a sua palavra, e não meramente de um modo acadêmico, não meramente de forma teórica, querem mesmo terem relação com Deus, mas não sabem por onde é que elas iniciam as suas leituras. E são pessoas sinceras, que admiram aqueles que têm facilidade de ensinar, gostariam até de ser como eles, mas é importante que a gente diga aqui no início que essa não é uma capacidade mágica dessas pessoas que você admira, desses pregadores que você gosta tanto. A Bíblia não é um livro místico, secreto, uma revelação de Deus que é só para alguns escolhidos. Não. Foi um recado que Deus deixou para cada um de nós. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos podem ter acesso à revelação de Deus. E é muito mais do que um talento inato, mas diz respeito a termos as instruções adequadas para chegarmos a esses livros e extrairmos as verdades que precisamos para alimentar o nosso coração e termos uma relação real com um Deus que é vivo e verdadeiro. Então, nós teríamos que dizer aqui que é por causa de uma má compreensão em relação à própria Bíblia que existem hoje tantas falsas doutrinas, igrejas fracas, doutrinas de demônios mesmo, que envergonham e distorcem o verdadeiro evangelho e afastam as pessoas de Jesus. Mas pense comigo, a Bíblia é um livro acessível a todos. Não é? Nós que somos aqui do Ocidente, todos nós podemos encontrar a palavra de Deus das mais diversas formas. É tão acessível que poderíamos compará-lo com uma praia em que há espaço para todo mundo que chegar com a sua toalha e o seu guarda-sol e fincar e encontrar um espaço na areia. Aqueles que querem andar um pouquinho mais fundo, tem espaço na água, para ir com a água até os joelhos, para ir com a água até a cintura, e um mar infinito ao profundo para você mergulhar nas verdades do Pai, do Filho e do Espírito Santo na grande história da salvação. Então, lembre-se disso. A Bíblia não é uma enciclopédia daqueles tipos de dicionário em que você vai a um verbete e procura lá amor e vai aparecer tudo. Você procura lá justiça e vai aparecer todos os conteúdos sobre justiça. Não, é um livro que foi escrito dentro de um processo de tempo, que a gente chama de progresso da revelação. Então você precisa conhecer a grande história de Deus e saborear
essas histórias dentro do fio condutor maior da história de Jesus, que é o centro da Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 1, fala que Deus quis que todas as coisas convergissem em Cristo, o Jesus encarnado que cumpriu a sua missão, morrendo na cruz pelos pecadores, cada um de nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi recebido nos céus em glória e aguarda o tempo do fim, quando voltará outra vez para julgar o mundo, consumar o seu reino glorioso de bem-aventurança e salvação eterna a todos os que nele confiam, numa realidade restaurada. Então, você precisa ter esse fio condutor para chegar à palavra de Deus e entender que tudo aponta para Jesus Cristo. Então, uma dica que eu lhe dou antes de encerrar esse vídeo aqui é: por onde que você pode começar a ler a palavra de Deus? Com que mindset? Com que pensamento? Com o pensamento de encontrar-se com Deus por meio de Jesus. Você deve ter isso em mente, sabendo que não está chegando a um livro comum simplesmente. Não é? Você tem que ter na sua cabeça a ideia de que quando você abre as Escrituras, Deus está falando com você. E ter então o desejo de amar a Deus. Veja então o que disse Jesus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, observa como o objetivo de aprendermos da Bíblia é chegarmos à pessoa de Cristo. Quando Jesus ressuscitou e conversava com os discípulos de Emaús naquela estrada, ele disse: olha, vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E diz lá o texto bíblico que, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, nesse caminho em que você começa a leitura da palavra de Deus, onde você abrir, procure buscar e conhecer a Deus por meio de Jesus. Você pode orar, você pode começar pelos evangelhos, quem sabe por provérbios, por salmos, mas a tentar encontrar a pessoa de Cristo. E você? Me diz aí, que dica daria para um bom início na leitura da Bíblia, na leitura da palavra de Deus? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver. Um abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.